Olá pessoal, então nessa aula nós iremos falar sobre a eimeriose aviária. Bom, trata-se aí de uma doença parasitária causada por um usuário pertencente ao gênero Eimeria. Taxonomicamente, o parasito em questão encontra-se inserido no subfilo Apicomplexa, classe Sporozoa e ordem Coccidia. Daí, muitas pessoas referem a eimeriose aviária como uma coccidiose. Na medicina veterinária, existem várias espécies de eiméria que acometem mamíferos, aves e répteis. Porém, a aula de hoje será focada especificamente à eimeriose aviária. Por ser um apicomplexa, as formas invasivas do parasito, denominadas zooitos, acabam apresentando na sua extremidade anterior a presença de um complexo apical, que mostra-se constituído por 3 organelas: conoides, rhoptrias e micronemas. É através do complexo apical que o parasito reconhece a célula-alvo e, mediante a esse reconhecimento químico celular, inicia a etapa de internalização, a fim de fomentar o seu processo replicativo, reprodutivo. São considerados, quando parasitando o hospedeiro, intracelulares obrigatórios, na qual infectam células do epitélio intestinal, a fim de multiplicarem no interior destas células, causando doenças entéricas graves que levarão a uma síndrome de má absorção intestinal. São considerados parasitos homoxenos, de transmissão direta, apresentando a participação de apenas um único hospedeiro. Durante o seu desenvolvimento, Eimeria apresentará 3 ciclos reprodutivos: a esquizogonia, também denominada merogonia, é um ciclo de reprodução assexuado por divisão binária que ocorrerá no interior dos enterócitos do hospedeiro, levando à formação de milhares de merozoitos. Este ciclo reprodutivo, ele é considerado o ciclo patogênico da infecção, pois levará a uma destruição maciça
de enterócitos, proporcionando a síndrome entérica. Temos a gametogonia, que é um ciclo de reprodução sexuado do parasito, que se fará também no interior dos enterócitos do hospedeiro, levando à formação de estruturas diploides denominadas zigoto. Este zigoto se diferenciará em oocistos imaturos, que então ganharão o ambiente via fezes do hospedeiro. E a esporogonia, que é um processo de reprodução assexuado que se fará no meio ambiente, sendo modulada por fatores ambientais, como temperatura, umidade e disponibilidade de oxigênio. Através da esporogonia, os oocistos imaturos tornam-se esporulados, infectantes, apresentando no seu interior esporozoitos. Então, nesse slide, nós conseguimos observar a estrutura de um oocisto esporulado de Eimeria, onde iremos verificar a presença de 4 esporocistos, contendo no seu interior 2 esporozoitos. Notem que esta organização se difere, por exemplo, do oocisto esporulado de Toxoplasma, Sarcocistes e Neospora, os quais aqui demonstrarão 2 esporocistos com 4 esporozoitos cada. Bom, na eimeriose ou coccidiose aviária, há aqui incriminada 7 principais espécies, que acabam infectando galinhas domésticas. Dentre as 7 espécies listadas, Eimeria acervulina, Eimeria tenella e Eimeria necatrix apresentam maior patogenicidade. E, se não tratadas corretamente, evoluirão para o óbito do hospedeiro, principalmente em aves jovens. Então, aqui mais uma vez, demonstrando a estrutura de um oocisto esporulado, São estruturas parasitárias microscópicas que mostram-se uma certa resistência contra adversidades climáticas, bem como a ação química de detergentes e desinfetantes, tá? Então, no seu interior é possível observar, quando esporulado, a presença de 4 esporocistos
contendo 2 esporozoítos. A infecção do hospedeiro se fará mediante a ingestão acidental de oocistos esporulados. Como? Através da ingestão de água ou alimentos contaminados. Após a ingestão, os oocistos alcançarão a moela, considerado o estômago mecânico das aves. Lá, sofrerão uma ação mecânica, levando à ruptura da parede do oocisto, favorecendo aí a liberação dos esporocistos para o lúmen. Estes alcançarão o proventrículo e lá, mediante ação química enzimática, levará à liberação dos esporozoítos, que então alcançarão o lúmen e, através do peristaltismo, chegarão ao intestino delgado do hospedeiro. Lá, através do complexo apical dos esporozoítos, estes reconhecerão enterócitos como células-alvo, dando início à etapa de internalização celular. Após internalização, os esporozoítos se diferenciarão em merontes, que darão início à etapa de reprodução assexuada do parasito, por merogonia, levando à formação de milhares de merozoítos, como é possível observar aqui, ó. Chegará um ponto que a célula parasitada não comportará tamanha quantidade de merozoítos e irá lisar, romper, liberando para o meio extracelular centenas de merozoítos, que infectarão novos enterócitos, dando continuidade ao ciclo proliferativo do protozoário. Esse ciclo se repetirá por 3 a 4 gerações, ocasionando então uma maciça lesão em enterócitos, favorecendo aí a doença entérica, que é clássica da coccidiose. Então, determinadas gerações de merozoítos, ao infectarem novos enterócitos, iniciarão aqui o ciclo de reprodução sexuado. Como? Após internalização, os merozoítos se diferenciarão em gametócitos. Existem 2 tipos de gametócitos: o microgametócito e o macrogametócito. O microgametócito, por mitose, levará à formação de milhares de microgametas, que são gametas masculinos. E o macrogametócito, por meiose, formará o macrogameta, que é o gameta feminino.
Uma vez formados, os microgametas fecundarão o macrogameta, levando aí à formação de uma estrutura diploide chamada zigoto, que diferenciará a um oocisto imaturo, que então alcançará o ambiente através das fezes do hospedeiro, dando então continuidade a um novo ciclo de vida. Bom, aqui nós temos mediante aqui uma histopatologia realizada de uma ave após necrópsia, a presença de diferentes estágios parasitários encontrados a nível de células epiteliais intestinais. Então vejam que nesta imagem é possível observarmos merontes do parasito repletos de merozoítos. Aqui a presença de macrogametócitos, que são os gametócitos femininos, ao lado de microgametócitos, aqui ó, em aumento maior, que são os gametócitos masculinos. Após a fecundação dos microgametas com o macrogameta, teremos a formação dos oocistos, que então serão eliminados ao ambiente através das fezes do hospedeiro. Em relação às espécies de Eimeria que acometem galinhas domésticas, estas acabam se diferenciando em alguns aspectos aqui listados. São espécies específicas, ou seja, parasitam apenas aves. Então, estas espécies demonstram uma restrição parasitária. Infectarão apenas galinhas domésticas. Bom, dentre os parâmetros que auxiliam a diferenciação entre as espécies, destacamos a morfologia dos oocistos, ok? Então, através deste parâmetro morfológico, é possível, então, diferenciar as espécies de Eimeria. Um outro parâmetro de diferenciação está relacionado com o segmento intestinal afetado. Dependendo da espécie de Eimeria relacionada à infecção, teremos o comprometimento de determinados segmentos entéricos. Por exemplo, Eimeria acervulina se limita ao segmento duodenal, bem como à porção inicial do segmento jejunal. Já a Eimeria máxima infectará de forma restrita os enterócitos da porção jejunal da ave. Em contrapartida, a Eimeria tenella mostra-se limitada às alças secais do trato intestinal do hospedeiro. Um outro parâmetro de diferenciação entre as espécies será
o período pré-patente da infecção, que vai do momento da infecção até a eliminação de oocistos imaturos nas fezes, bem como o tempo mínimo de esporulação. Notem que, dependendo das condições climáticas, a esporulação se completa rapidamente, em algumas horas. Mediante, então, a compreensão do ciclo de vida parasitário, iremos agora entender os aspectos da fisiopatologia da coccidiose aviária. Então, a fisiopatologia, ela decorre em consequência do ciclo proliferativo parasitário, denominado ciclo esquizogônico ou ciclo merogônico, que levará à lesão da célula parasitada, no caso do enterócito. Quando a célula intestinal parasitada se rompe em consequência lá da reprodução parasitária, deflagra naquele momento uma reação inflamatória de natureza catarral ou, dependendo da espécie de eiméria, natureza hemorrágica, levando aí a um quadro de enterite. O hospedeiro, na tentativa de reparar esse dano tecidual, começa a depositar tecido conjuntivo fibroso, que é um tecido de cicatrização tecidual, levando áreas de fibrosamento. Aqui, Esse tecido é afuncional e substitui um epitélio especializado na absorção de nutrientes. Como consequência, dependendo da extensão de fibrosamento, tem o comprometimento da capacidade absortiva do intestino, levando à síndrome de má absorção. Concomitantemente à fibrose tecidual, observa-se o atrofiamento das vilosidades intestinais, que contribuem para a diminuição da superfície de contato deste epitélio com os nutrientes, comprometendo ainda mais a capacidade absortiva deste epitélio. Em relação à Eimeria tenella e Eimeria necatrix, que são espécies mais patogênicas, o processo de enterite ocasionada apresentará natureza hemorrágica, o que então favorecerá a ocorrência de necrose tecidual, como é observado aqui, neste segmento cecal de uma ave parasitada, tá? Bom, estas lesões hemorrágicas, antes de serem reparadas, pelo fibrosamento tecidual, acabam edificando como porta de entrada ao estabelecimento de infecções oportunistas, principalmente
bacterianas, nesse caso por Clostridium e Salmonella. Então, comprometendo ainda mais o processo inflamatório inicial. Bom, como consequência destas lesões, o animal em questão desenvolverá um quadro de diarreia mucoide ou sanguinolenta, dependendo da espécie de eiméria relacionada. Intensa desidratação, queda da produção animal, seja na postura de ovos ou da conversão alimentar. Em animais jovens, temos ainda comprometimento na taxa de crescimento, podendo por vezes evoluir ao óbito. Então é muito comum o óbito, principalmente em aves jovens. A ave fica triste, as asas ficam arriadas, entram em anorexia, então diminuindo a ingestão alimentar, né? Então contribuindo para uma perda econômica significativa. O diagnóstico da coccidiose aviária é estabelecida mediante a interpretação de sinais e sintomas clínicos. Porém, estes sinais são inespecíficos, o que dá o diagnóstico clínico caráter especulativo. É imprescindível o estabelecimento de um diagnóstico conclusivo, que poderá ser alcançado pós-mortem, mediante necrópsia dos animais associadas a uma histopatologia, onde observaremos em aves parasitadas lesões típicas da eimeriose. Exames laboratoriais, como o coproparasitológico, que visa recuperar e visualizar da massa fecal os cistos do parasito. Por serem estruturas leves, as técnicas preconizadas são de flutuação espontânea, como a técnica de Willis, ou de concentração, como CFS. Lembrando que a pesquisa dos oocistos poderá ser também realizada na cama das aves, empregando as mesmas técnicas. Temos ainda a sorologia, né? E dentre os testes sorológicos são recomendados o ELISA e o RIF. Esses testes têm como princípio identificar a partir do plasma sanguíneo presença de imunoglobulinas específicas e reativas contra eiméria. Uma outra possibilidade de diagnóstico é o diagnóstico molecular baseado na reação em cadeia de polimerase, a partir do plasma sanguíneo de aves suspeitas. Como medidas de controle e prevenção, o manejo sanitário é imprescindível, sendo este aqui estabelecido através da higienização e desinfecção periódica dos bebedouros e comedouros das aves.
Isso contribui para a diminuição da taxa de contaminação, diminuindo, por conseguinte, a taxa de infecção dos animais. Separação dos animais por diferentes faixas etárias, uma vez que aves jovens são mais suscetíveis que aves adultas. Manutenção adequada do status nutricional dos animais, favorecendo aqui a questão imunológica dos mesmos. Manutenção adequada da densidade populacional, evitando aqui a superlotação de lotes, o que levaria um estresse fisiológico e uma imunodeficiência. Além disto, a superlotação de lotes favorece maior contaminação ambiental, contribuindo então para a taxa de infecção entre os animais. Realização dos exames coproparasitológicos, a fim de diagnosticar hospedeiros sintomáticos ou assintomáticos e estabelecer um tratamento curativo, tá? Nesse caso aqui, é recomendado que, se encontrarmos por lâmina 5 ou mais oocistos, né, por lâmina é recomendado o tratamento dos animais. Não utilizar camas muito espessas, porque favorece, né, a manutenção de uma umidade e isso contribui para a viabilidade dos oocistos no ambiente. Em criação comercial, a adoção de um sistema de produção all-in, all-out entre diferentes lotes, né? Então, não utilizando, né, nenhum utensílio entre lotes. Então, tudo tem que ser eliminado, não pode ser reaproveitado. A vassoura de fogo também é um manejo adequado na esterilização ambiental. Aí é bastante recomendado como prevenção à coccidiose. Bom, quando falamos de tratamento, é importante aqui ressaltar que existem drogas consideradas coccidiostáticas e drogas consideradas coccidicidas, né? Os coccidiostáticos atuam inibindo a taxa de reprodução parasitária e com isto possibilita com que o próprio sistema imune do hospedeiro neutralize, né, depleta a infecção. Já os coccidicidas exercem aí um efeito citotóxico sobre o parasito, levando à morte. Então, dentre estas drogas, destacamos os ionóforos, que sabidamente desempenham ação coccidicida, né, levando aqui a uma desregulação osmótica do parasito, contribuindo para sua morte. Dentre os compostos químicos, destacamos o diclazuril, o toltrazuril e o amprólio, né? Existem outras, mas estas drogas são mais difundidas entre criadouros, tá? E desempenham uma ação tanto coccidicida
quanto coccidiostática. Geralmente, estas drogas são administradas diluídas à água de beber. E existem ainda algumas formulações comerciais de ração que já contém alguns compostos coccidiostáticos. Como medida ainda de prevenção, existem vacinas, né? Vacinas elaboradas a partir de antígenos mortos ou inativados, ou então a partir de antígenos atenuados, que conferem uma eficácia vacinal significativa, tá? Dentre estas vacinas, a Biocoxivet R demonstra uma alta eficácia, ok? Então é uma medida também recomendada entre criadouros. Bom, ainda sobre o tratamento, tá? Dependendo da agressividade da cepa parasitária estabelecida na infecção, né? Pode gerar ali um quadro de enterite necrótica por Clostridium. Daí, então, a necessidade de associar, né, ao coccidicida ou ao coccidiostático um princípio ativo que tenha efeito bactericida, né, de modo a evitar ou reduzir o quadro de enterite necrótica. Então, por isso, também é recomendado a administração de alguns antibióticos, como a sulfamiacina, tá? Então, ela está sendo bastante utilizada durante esse processo de tratamento, no caso, se houver, né, quadros de enterite necrótica.